E aí, vamos dar continuidade então ao nosso curso de cálculo numérico. Então hoje eu vou falar sobre noções básicas sobre erros, que é o primeiro capítulo deste livro aqui, o livro que é o livro texto do nosso curso, livro da professora Márcia. Nesse primeiro capítulo, a gente vai ver que alguns métodos numéricos, quando você consegue chegar à resposta, pode ser que essa resposta venha carregada com erros. Então, nesse primeiro capítulo, ele vai falar quais são os possíveis motivos para isso, beleza? O que causou esse erro na resposta final. Então, olha só, é o que a gente chama de fontes de erro. Então, a primeira fonte de erro é a precisão dos dados de entrada. Mas sobre isso, o método e a máquina não tem culpa alguma. Pode ser que os dados coletados eles já venham com um erro que é um erro de medida. É um erro lá do cara que fez a aferição para poder trazer os dados para a gente poder utilizar no nosso método, beleza? Então sobre esse erro a gente não tem controle. Eu falo a gente assim, os matemáticos que estão programando os métodos numéricos, tá? Beleza? Bom, uma segunda fonte de erro é a forma como esses dados são representados no computador. Bom, aqui já tem duas coisas para a gente prestar atenção. A primeira coisa é o seguinte: a máquina ela tem uma limitação física, certo? A memória da máquina é finita. Então a máquina ela não consegue armazenar todos os números. Então, por exemplo, nós seres humanos conseguimos conceber naturalmente que em um pequeno intervalo de reta exista infinitos números reais. Beleza? Bom, o conjunto de todos os números que são representados pela máquina, ele já é finito. Então o que a gente vai chamar na máquina de conjunto dos números reais não é um subconjunto dos racionais. Beleza? Então, porque nenhum número irracional é armazenado de forma exata na máquina. Porque veja bem, um número irracional ele tem infinitas casas decimais, beleza? Mas a máquina tem uma memória finita. Então, mesmo que ela usasse apenas um bit para representar cada casa decimal, como ela tem uma quantidade finita de bits, então ela iria armazenar o número de forma não exata, porque ela não ia contemplar as infinitas casas decimais desse único número. Pensa no número π, por exemplo. Ela não consegue armazenar todas as casas decimais de π, porque as casas decimais de π não têm fim. Então, por exemplo, se eu começar a escrever as casas decimais de π agora e eu fosse rápido o suficiente para escrever, sei lá, 10 casas decimais por segundo, e eu ficasse escrevendo e eu fosse capaz de conhecer a próxima casa decimal, eu conseguisse um método super rápido que em poucos segundos, em um segundo eu determinava a próxima casa decimal, depois a próxima, depois a próxima, depois a próxima. Quando eu morresse, eu ainda não ia saber a próxima casa decimal. E depois, se o meu filho continuasse escrevendo e quando ele morresse, ele passasse para o meu neto, para o meu bisneto, para o meu tataraneto, daqui 1 milhão de anos, ainda ia ter alguém da minha geração escrevendo a próxima casa do Pi e não ia terminar nunca, porque não tem fim. Isso que é infinito, é o que não tem fim. Então a memória ela é limitada, beleza? Então é impossível ela armazenar qualquer número irracional. Já começa por aí. E aí os racionais? E bom, uma parte ela vai armazenar. E a gente vai ver como que isso acontece. Beleza? Mas então a primeira coisa que fica é o seguinte: o conjunto que nós conseguimos imaginar uma reta contínua,
o computador ele vê uma reta cheia de buracos. Ele vê alguns pontos da reta, beleza? Então tem essas falhas na reta contínua dele. A reta contínua dele não é contínua de verdade, beleza? Essa é a primeira coisa. Agora, uma outra coisa. Quando a gente digita um número no computador, a gente vai digitar ele de acordo com o nosso sistema numérico. Nós usamos o sistema da base 10, o sistema decimal. Aí você vai lá e entra com esse dado. O que o computador vai fazer? Ele vai converter para base 2, para base binária, beleza? Aí tem vários motivos. Depois a gente dá uma pesquisada por que ele faz isso, quais são as vantagens, as desvantagens. Mas o que acontece? Muitos números, na verdade, uma infinidade de números que tem representação finita na base 10 não vai ter representação finita na base 2. Mas lembra que eu falei que o computador ele só consegue armazenar uma quantidade finita de dígitos por número? Então você entra com um número, aquele número ele vai ter uma representação que ele vai considerar um número fixo de casas ali, beleza? O que acontece? Você pega um número que tem um número finito de casas na base 10. Quando você converte para a base 2, ele teria infinitos, mas você só vai pegar uma parte dele, outra parte você jogou fora, então você está cometendo um erro na hora de armazenar esse dado. Beleza? Acho que ficou claro. A gente vai ver alguns exemplos em alguns vídeos aí. Beleza? Tá. E uma outra. Ainda falando sobre isso, né? Vamos supor o seguinte: já que eu falei que tem esses erros causados pela forma como que o computador ele armazena os dados, vamos pensar em algumas situações. Então, por exemplo, vamos pensar numa máquina fictícia. Essa máquina que eu vou dar de exemplo para vocês, ela não existe. Mas nós, seres humanos, conseguimos abstrair e imaginar a existência de algo que faça isso. Então vamos imaginar que exista uma máquina que não consiga guardar nenhum número que não seja inteiro. Beleza? Ótimo. E essa máquina, ela faz cálculos, ela tem os programinhas dela, tudo funcionando. Beleza. Aí, a gente tem que determinar a área de uma região circular, ou seja, eu tenho um círculo de raio 100 metros e eu quero determinar a área desse círculo. Como a minha máquina, quando eu digitar, qual que é a fórmula da área? É π vezes r ao quadrado. R ao quadrado, nesse meu exemplo, vai ser 100 ao quadrado, que é 10.000. Então, π vezes r ao quadrado daria π vezes 10.000 metros quadrados. Essa é a área exata dessa região, beleza? Só que, como eu coloquei o π nessa minha máquina, ele não vai falar isso para mim. O π ele vai aproximar para 3 e ele vai me dar como resposta 30.000 metros quadrados. Então, usando essa máquina, ela daria como resposta 30.000 metros quadrados. Beleza? Beleza. Aí, você pega uma segunda máquina. Essa segunda máquina, ela tem a capacidade de armazenar um dígito decimal. Então, ela consegue armazenar um dígito após a vírgula. Então, quando eu peço para ela calcular a área, ela vai calcular 3.1 vezes 10.000. Por que 3.1? Porque 3.1 é o número que ela consegue representar e que está mais próximo de π. Beleza? Então tá, ela vai pular 3.1. Aí ela vai falar para mim que o valor dessa área é 31.000 metros quadrados. Mas na outra máquina tinha dado 30.000 metros quadrados.
Então nessas duas máquinas, elas estão dando respostas e a diferença entre as respostas é de 1.000 metros quadrados. Imagina, você é um prestador de serviço e você é contratado e você cobra por metro quadrado. Se você usa uma máquina, você vai receber pelo serviço total o equivalente a trabalho de 30.000 metros quadrados. Na outra máquina, você receberia pelo serviço de 31.000 metros quadrados. Beleza? Não estou falando que nenhum dos dois está certo, só estou falando da diferença entre eles. Mas você vê que se você usa para cobrar o cálculo que você obteve na primeira máquina, você vai estar trabalhando a mais. Beleza? Não, o trabalho é o mesmo. Eu falo assim, trabalhando a mais com relação ao dinheiro, né? Você vai receber menos pelo trabalho que você fez. Beleza? Então, é como se você tivesse trabalhado esses 1.000 aí a mais. Só que a gente vai ver que é mais que isso. Então, vamos supor agora que a gente tem uma terceira máquina. E que ela consiga armazenar 2 dígitos após a vírgula. Então, quando você pede para essa terceira máquina calcular o valor da área, ela vai aproximar o pi para 3,14, então ela vai te dar 31.400 metros quadrados. Então você vê que a diferença da primeira máquina para a terceira é de 1.400 metros quadrados. Então, vamos supor que o correto seja 31.400 metros quadrados. Vamos supor que esse fosse o valor exato. A gente sabe que não é, mas vamos supor que seja. O cara que trabalhou cobrando por 30.000 metros quadrados, ele trabalhou 1.400 metros quadrados sem receber. De graça ele trabalhou isso daí. E imagina outra situação. Vamos supor que ele estivesse fazendo um orçamento e aí ele precisa comprar o material. Se ele utiliza o cálculo da primeira máquina, ele vai comprar material a menos. Vai faltar material. Ele está lá, quando ele está concluindo, ainda falta mais 1.400 metros quadrados ainda e eu não tenho mais material. Entendeu? Então, a precisão, quantas casas decimais você vai utilizar, vai depender do problema, basicamente. Então, para esse problema, você precisaria de uma precisão maior para π. Porque o 3 ele é uma aproximação para π. O 3.1 também. O 3.14 também é. Todos são aproximações para π. Mas para o seu problema, dependendo do seu problema, é mais vantajoso você usar qual? Então, a gente tem que determinar, quando a gente vai resolver um problema, qual é a precisão que a gente deseja. Então, se eu desejo que a minha precisão, eu quero acertar pelo menos o número correto de metros quadrados, eu tenho que pegar uma precisão de π muito maior. Ah, por que muito maior? Porque, veja, eu estou multiplicando por 10.000. 10.000, a vírgula teria que andar 4 casas ali. Então eu tinha que ter no mínimo 4 casas para eu poder garantir com uma precisão em metros. Beleza? Ótimo. Bom, acho que ficou mais ou menos claro, né? Espero que sim. Vamos pensar então um problema diferente. Vamos pensar que você... Vamos ver. Vamos ver um outro exemplo que seja legal. Você foi financiar um carro. Aí você financiou um carro em 48 vezes. E o seu carro que você financiou um valor de 40.000. Então, vamos pensar direito. 40.000 em 48 vezes. Aí, o cara vai determinar o valor da parcela lá para você. Certo? Ele vai lá usar o sistema de amortização lá, price e tal. Determinou o valor da parcela. Esse valor da parcela que ele determinou para você, provavelmente tem um erro. Só que veja bem, qual que é o erro cometido?
esse erro ele vai ser de no máximo 1 centavo. O cara não vai errar o valor da parcela em R$ 1, em 10 centavos. Ele vai errar em 1 centavo, beleza? Então, quando você pede para calcular o valor da parcela, se você tiver 2 dígitos de precisão, tá tranquilo, porque você está falando de algo financeiro. Então, o que está lá na terceira casa decimal, na quarta, não importa, beleza? O que acontece? Então, vamos supor. Porque assim, quando você calcula, dá não sei o que, 10 centavos e alguma coisinha. Se alguma coisinha for mais que meio centavo, provavelmente vai arredondar o valor da parcela para cima e você vai estar pagando, vai estar cometendo um erro menor que meio centavo por parcela. Menor que meio centavo por parcela. Como são 48 parcelas, então você vai cometer um erro máximo de 24 centavos no total de um financiamento de um carro de 40 mil. Ou, se arredondar para baixo, a financiadora, ou financeira, não sei, quem está financiando para você, vai deixar de receber no máximo 24 centavos. Mas e se o valor do carro for, ao invés de 40 mil, for 80 mil? Mesma coisa. E se o valor do carro for 100 mil? Mesma coisa. Por quê? Porque o erro máximo cometido por parcela, não importa o valor do carro. O erro máximo cometido por parcela é 1 centavo, é meio centavo. Meio centavo é o erro máximo. Entendeu? Porque ele já tem uma precisão com 2 casas depois da vírgula. Agora, o que é 24 centavos com relação a um financiamento de 40 mil? É quase nada. Então ninguém vai ligar por causa de 24 centavos diluído em 4 anos. Entendeu? Agora, já naquele exemplo lá da área, do cara que vai prestar o serviço ou que vai completar o material, 2 casas depois da vírgula não era suficiente, não. Precisaria de ter mais. Entendeu? Eu quis colocar esses 2 exemplos para você ver o seguinte: a escolha da precisão ela vai depender do meu problema. Então, o meu problema ele vai me dar qual é a precisão exigida. E aí eu vou introduzir essa precisão no meu método. E aí eu tenho que ter uma máquina que seja capaz de calcular com aquela precisão que eu desejo. Beleza? Ótimo. Espero que tenha ficado claro. Vamos que vamos. Terceira fonte de erro: operações numéricas efetuadas. O que acontece aqui? Se você já pega um número que ele já vem com um certo erro, e aí quando você representou ele na máquina, quando você passou ele para o computador, ele também teve um erro nessa representação. E agora que ele está com um erro, você pega um outro dado que você fez a mesma coisa. Então agora você tem 2 valores que tem um erro ali. Eles não estão sendo exatamente representados na máquina. Beleza? Eu quero um número, mas a máquina está utilizando outro. Nos dois está acontecendo isso. E aí quando eu somo, o que acontece com a diferença entre a soma na vida real e a soma dada pelo computador? Se eu multiplico a diferença entre o produto dado pelo computador e o produto real, qual que é? Tem como saber? Tem como eu ver como que é a evolução do erro conforme eu vou fazendo operações? E será que uma pequenininha diferença nos dados pode levar a erros grandes? Bom, pode, né? Aqui eu vou contar uma historinha para vocês. É uma coisa interessante, eu acho interessante. Que é um exemplo para você entender a propagação do erro. Beleza? Bom, olha só que interessante. Vamos pensar no movimento da Terra de translação. Ela dá
uma volta em torno do Sol. Ela demora um tempo para dar essa volta. Esse tempo que ela demora para dar uma volta em torno do Sol, nós vamos aproximar para um ano do nosso calendário, beleza? Então, nós usamos um ano para aproximar uma volta da Terra em torno do Sol. Só que um ano ele tem 365 dias e a Terra ela demora mais que 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. Só que o 365 dias ele é uma aproximação para esse tempo do movimento de translação. Ele é uma aproximação para esse tempo. Beleza? Porque se a gente usa 366 vai passar. Se a gente usar 365 vai faltar. Tanto faz. Os dois são aproximações. Calma aí. Os dois são aproximações. Mas a gente vai utilizar o 365 dias. Está cometendo um erro ali, né? Porque o número de voltas que a Terra dá depois de muitos anos vai estar muito longe da quantidade de anos que passou. Por quê? Porque esse erro vai se acumulando. E aí, ia acabar que ia ter hora que o inverno ia ser em abril, no outro ano o inverno ia ser em dezembro, no outro ano o inverno ia ser em julho. Então, como que faz para corrigir isso daí? Se a gente percebeu que vai ocorrendo uma propagação desse erro. Eu falo que vai ocorrer uma propagação desse erro porque é o seguinte, se a gente somar 2 anos, eu quero que isso esteja próximo a 2 voltas da Terra em torno do Sol. Só que essa distância aumentou em tempo. E daqui 3 anos, eu queria que fosse correspondente a 3 voltas em torno do Sol. Mas já está mais distante. Então, como a cada ano eu cometo um certo erro, esse erro é de aproximadamente 6 horas, né, que é um quarto do dia, é de aproximadamente 6 horas. Então, a cada 4 anos, eu coloco um dia a mais no ano. Então, a cada 4 anos, eu tenho um ano com 366 dias. Ah, beleza então. Porque se isso acontecer, vai dar certinho. No primeiro, se eu analisar um ano, vai ter ali uma defasagem. 2 anos, 3 anos, beleza. Mas a cada 4 anos vai sincronizar. Eu vou falar assim, ó, passou 4 anos e foram dadas 4 voltas da Terra em torno do Sol. Então a gente vai poder fazer essa correspondência de ano e movimento de translação da Terra. Beleza? Só que o que acontece? É que não é exatamente 375 dias e 6 horas. Não é exatamente. É um pouquinho menos que 6 horas. Então, quando eu coloco aqui esse um dia a mais a 4 anos, aí eu ultrapassei. E aí, depois de 25 ciclos desses de 4 anos, o meu erro cometido é de um dia novamente. Ou próximo de um dia, tá? Tá próximo de um dia. E aí, eu vou deixar de ter um ano bissexto a cada 100 anos. Bom, vou fazer um negócio aqui interessante. Talvez fique mais claro o que eu estou fazendo aqui, ó. Deixa eu vir aqui, só um minuto, que talvez a gente consiga uma resposta por aqui. E daí eu já faço alguns comentários. Por exemplo, vou escrever aqui, ó, movimento de translação da Terra. Movimento de translação da Terra
Bom, calma aí, deixa eu só ver aqui. A translação da Terra é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol a uma distância de uma unidade. Calma, não era isso que eu queria. Poxa, eu queria que ele falasse quanto tempo que é. Aqui ele não tá falando. Calma aí, calma aí. Vou colocar tempo de translação. Tempo de translação da Terra. Abriu a mesma coisa. Não vou colocar translação não. Talvez eu encontre se eu colocar tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol. Terra gira em torno do Sol. Ah, aqui ele tá falando que é 6 horas. Esse que é o problema. Eu queria um que ele falasse exatamente assim, ó, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Perguntar, né? Quanto tempo para a Terra girar em torno do Sol? Bom, aqui, sei lá, vamos pegar isso aqui como base, tá? Já que eu não tô achando, poxa, aquele lá tava bom, que tava mostrando pelo menos ali. Aqui, ó. Vamos pegar isso aqui como base. Eu nem tenho certeza se tá preciso isso daqui, tá, pessoal? Ó, em dias, horas e minutos. Não tenho certeza. Mas vamos lá, vamos fazer umas contas. Ah, eu já tenho um bloco de notas aberto aqui, eu não quero esse daqui. Só um minutinho, pessoal. É que vamos fazer umas contas aqui. Então, olha só. Então, depois de 365 dias, a gente foi lá, comemorou o ano novo, porém a Terra ainda não tinha completado uma volta em torno do Sol. Por quê? Porque ela demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Ah não, eu queria um que tivesse os segundos também. Eu já tinha visto isso antes, mas eu não lembro. Bom, eu tinha visto isso daqui, ó. Só que eu não tô achando mais o site que eu vi isso, tá, pessoal? Mas eu tinha visto 5 horas, 45 minutos e 46 segundos. Eu vou usar esse daqui como base, tá? Aqui agora eu não achei, ele colocou 48 minutos, mas o que eu tinha visto era 45 e 46. Mas é pior que eu não posso falar que não importa, porque você vai ver que importa pra caramba isso daqui. Mas tudo bem, vamos usar como base isso daqui. Se fosse isso, beleza? Então eu coloquei entre parênteses porque ficou negativo, tá, pessoal? Ó, a gente já passou 375 dias e ficou faltando 5 horas e 45 minutos e 46 segundos para completar a volta em torno do Sol. Ficou faltando isso daqui. Bom, depois de 2 anos, o que vai acontecer? Vai faltar mais, certo? Vai faltar 10 horas, né? Porque 5 mais 5, então 10 horas. Aí 45 minutos mais 45 minutos dá 1 hora e meia.
Ah, lembrei já. O que eu tinha visto aqui era 40. Ah, não, era isso mesmo. Vai dar 1h30, né? Então, como vai dar 1h30, então aqui não é 10, é 11. 11 horas e 30 minutos. Beleza. Aí, aqui eu tenho 46 segundos. Só que 46 segundos mais 46 segundos, 92 segundos. Então, 60 segundos é 1 minuto. Então aqui vai ficar 31 e 32 segundos. Isso daqui depois da segunda volta. Então eu vou colocar assim, ó. Primeira volta. Vou colocar uma anotação assim. Primeira volta. Aqui. Opa. Deixa assim. Segunda volta. Beleza? Bom. O que vamos fazer aqui então? 3 voltas. 3 voltas. Então, ao se passar 3 anos, o erro cometido entre 3 anos e 3 voltas da Terra em torno do Sol já vai ser diferente. Então vamos somar aqui, ó, 5 mais 11, 16. Beleza? 16. 45 mais 31, aqui vai dar então 76. Beleza? Só que 76 é mais do que 1 hora. 76 minutos. Então aqui vem para 17 horas. E aqui, ao invés de ficar 76, vai ficar 16. 16 minutos. Isso levando em consideração esse erro aqui, tá, pessoal? Que eu não sei se está correto. Mas tudo bem. Vamos supor isso daqui. Bom, agora eu tenho que chegar e colocar mais 46 segundos aqui, ó. Então aqui vai dar 78, certo? Ó, 78. Bom, como vai dar 78, vai ficar 18 e vai passar 1. Então aqui 17 e aqui 18. Eu acho que é isso, tá, pessoal? Será? Bom, acho que foi, né? 11 horas e 31. Então aqui foi para 16, 17. Acredito que sim. Bom, o que acontece? Vamos lá. Se eu cometer algum erro aqui, depois vocês me avisam aí. Bom, de novo, eu tenho que colocar 5 aqui. Beleza? Bom, quando eu coloco 5 aqui, eu vou chegar em 22. Então, 22. E agora eu vou somar os minutos. Então, olha só. 45 mais 17 é 62. Então, ficou 2 minutos e passou 1 hora. Então, 23 horas e 2 minutos. Vamos acertar os segundos aqui agora. Ó, 46 mais 18 vai dar 46 mais 10, 56 mais 8, 64. Então vai passar 1 minuto e vai faltar, e vai sobrar 4 segundos. Então olha só, pessoal. Depois de 4 anos, de 365 dias, então depois de só falta ter perdido. Aqui, ó. Depois de. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso daqui. Acho que vai ficar legal assim, ó. Depois de 4 vezes
365, que é igual. Bom, você pode fazer de cabeça essa essa conta aí, tá, pessoal? Não é difícil de fazer, não. Se você quiser, eu sei uma técnica facinho para fazer essa conta aqui de cabeça quando é vezes 4. Só que só pra gente fazer aqui, ó, 365 vezes 4, 1460. Então, depois de 1460 dias, vai faltar 23 horas para. Então, vai faltar 23 horas, 3 minutos e 4 segundos para a Terra dar 4 voltas em torno do Sol. E aí a gente fala o seguinte: bom, e se nesse último ano aqui, ó, se nesse quarto ano a gente fizesse um ano com 366 dias, que é o ano bissexto. Então, se nesse daqui, se no quarto ano fosse 366 dias, então nós iríamos somar 24 horas a isso daqui. Beleza? Então, a gente iria passar. Então, ao final dos 4 anos, considerando que o último ano teve 366 dias, o que acontece? A Terra já teria dado 4 voltas completas e mais um pouquinho. E esse pouquinho, qual que é esse tempo? É a diferença entre isso daqui e 24 horas. Então vamos ver qual que é essa diferença. Bom, agora aqui a gente vai fazendo a continha de menos, tá? Ó, 24 horas menos 23, 1 hora. Então, 1 hora. Só que 0 minutos vezes 3 não dá, tem que emprestar. Então aqui vai ficar 0 horas e 60 minutos. Então eu vou fazer 60 minutos menos 3, 57. Então eu já estou nessa situação aqui, ó, 0 horas e 57 minutos. 0 segundos menos 4 não dá, eu tenho que emprestar. Então esse 57 passa a ser 56. E aqui esse 60 menos 4 dá 56 também. Então eu ultrapassei em 56 minutos e 56 segundos. Beleza? Então olha só, a gente usou para aproximar a volta da Terra ao Sol um ano de 365 dias. Então 365 dias é uma aproximação para o movimento de translação. É uma aproximação. Beleza. Só que a gente viu que conforme eu vou somando, o meu erro vai aumentando. Até chegar um ponto que o meu erro ele fica próximo de um dia. E aí eu vou lá e entro com um procedimento de correção. E eu corrijo isso. Só que quando eu corrijo, eu não corrijo completamente. Eu vou cometer um errozinho ali também, só que menor. Mas está aqui, ó, um erro de 56 minutos. Um erro de 56 minutos em 4 anos. Então, se você quiser saber quanto que é isso, veja quantos minutos tem 4 anos e divide esse número pela 56 pela quantidade de minutos de 4 anos. Você vai ter um erro relativo cometido a cada 4 anos, considerando o calendário que a gente usa de 375 dias. Beleza? Bom, o que acontece, cara? Aí beleza. Aí depois de 8 anos, esse erro aqui, ó, já não vai ser mais 56 minutos, vai ser o dobro disso. Beleza? Depois de 12, depois de 16, depois de 20 anos. Então esse erro ele está aumentando também. Então a cada 4 anos a gente tem um erro de 56 minutos. Depois de 25 ciclos desses de 4 anos, o nosso erro cometido é de aproximadamente um dia. Só que dessa vez a gente vai estar avançado um dia, não atrasado. Então
nesse ano que era para ser bissexto, que era para ser acrescentado um ano para corrigir, não se acrescenta. E aí fica tudo bem. Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer uma pesquisa. Eu tinha feito, cara, eu tinha achado um negócio legal, só que eu não tô achando agora, mas eu vou insistir. Se eu colocar, acho que calendário bissexto, eu acho que foi isso que eu fiz, que eu tinha achado. Calma aí, deixa eu ver. Ah, eu acho que foi esse aqui. Deixa eu ver esse daqui, pessoal. Tô achando que foi. O que é um ano bissexto e por que em 2020 fevereiro tem 29 dias? Provavelmente foi aqui. Diferentemente dos demais anos, com 375 dias, em 2020 teremos 366, com um dia a mais no mês de fevereiro, especificamente. Mas afinal, por que isso acontece? A cada 4 anos, vivemos o chamado ano bissexto. Até escrevi errado bissexto lá. A invenção foi feita para alinhar a translação da Terra, movimento que ela dá em torno do Sol, ao nosso calendário. Este movimento demora 375 dias, 5 horas, 48 minutos e 56 segundos. Tá diferente do que eu fiz as contas. Mas não tem problema, pessoal. Não esquenta com isso daqui. O que importa é que você percebeu que o erro ele vai se propagando. Beleza? Ou seja, aquilo que chamamos de ano, a translação da Terra, não dura exatamente um ano, tem um chorinho de quase 6 horas. A ideia é que essas horas que ultrapassam os 365 dias sejam compensadas a cada 4 anos. Faça as contas. 6 vezes 4, 24, um dia. Aí a gente comemora, a gente inclui o dia 29 de fevereiro. E algumas regras para você não esquecer. O ano bissexto ocorre de 4 em 4 anos. Anos divisíveis por 100 não são bissextos, a menos que seja divisível por 400. 1900 não foi bissexto, mas 2000 foi. Então, ainda tem essa. Olha só, a cada 4 anos a gente acrescenta um dia. Depois de 20 ciclos desses, o que acontece? Não precisa. Então agora a gente está com um ciclo de 100 anos. A cada 4 ciclos de 100 anos, precisa sim. E aí vai, cara. Entendeu? Porque você vai corrigindo as horas, minutos e vai fazendo assim. Então olha só, 2100 não vai ser bissexto. 2200 não vai ser bissexto, apesar de ser múltiplo de 4. 2300, o ano 2300 não vai ser um ano bissexto. Só que o ano 2400 é bissexto de novo. Entendeu? Então a cada 4 anos a gente tem um ano bissexto, com exceção dos múltiplos de 100. E esse com exceção dos múltiplos de 100 tem as exceções. Não pode ser múltiplo de 400. Entendeu? É isso aí. Bom, e aqui agora ele começa a contar a história do porquê que foi feita a divisão. Ah, vamos ler uma historinha legal. Foi o ditador romano Júlio César que definiu que o calendário teria 365 dias em 12 meses e a cada 4 anos teria um dia extra. Na divisão, alguns meses ficaram com 30 dias e outros com 31, sendo fevereiro a exceção, com 29 dias. César ordenou que o dia que faltava para o alinhamento fosse acrescentado no dia sexto antes das calendras de março. Ou seja, a cada 4 anos, o dia 24 de fevereiro era repetido e fevereiro teria 30 dias. Em latim, isso seria bis sextum, ante diem calendas Marti. E com o tempo, a frase originou bissexto. Com a morte de Júlio César, o Senado romano quis homenageá-lo e um dos meses, com 31 dias, foi nomeado Júlio, que a gente conhece hoje. Posteriormente, também decidiram homenagear
Augusto César. O Otávio, sobrinho neto de Júlio César e primeiro imperador romano, nomeando um mês de Augustus, que é o mês de agosto. O problema é que o mês definido para o segundo tinha apenas 30 dias, o que tornaria as homenagens desiguais. Para corrigir isso, foi acrescentado um dia em agosto, que passou a ter 31 dias, assim como julho. Isso daí é legal, cara. Isso daí é legal, porque quando eu era criança e as minhas professoras ensinavam para ver qual mês que tinha 31, qual mês que tinha 30, a gente usava esses ossinhos aqui, ó, da mão. E aí, o fato de julho e agosto ambos terem 31 dias dava certinho, porque a gente começava assim, ó. O que tem o ossinho é 31. Então a gente começava assim, ó. Janeiro, fevereiro não tem. Aí março tem 31, abril não tem. Maio tem 31, junho não tem. Ó, esse ossinho é julho. Depois de julho já emenda com outro ossinho aqui, ó, agosto. Daí vem setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, quando junta os dois ossinhos assim, ó, é julho e agosto. 2 meses coladinho com 31 dias. Não é os únicos meses, né? Porque dezembro tem 31 e janeiro tem 31, quando cola os dois também, é 2 meses seguidos com 31 dias. Só que a gente só faz aqui, ó, um ano, beleza? Isso foi uma coisa, só uma, não tem nada a ver isso, mas beleza. Só achei interessante. E aí, pessoal, como eles quiseram deixar esses 2 meses com 31 dias, eles tinham que penalizar algum mês. Então, como fevereiro já era um mês que tinha um dia a menos mesmo, já tiraram mais um. Aí ele já ficou com 28 no natural e 29 no bissexto. Antes ele tinha 29 no natural, ele já era deficitário. Ele tinha 29 no natural e no bissexto ele passava a ter 30, ele passava a ficar igual ali vários, beleza? Mas aí como quiseram dar um dia lá para agosto, ficou 28. Mas isso não tem nada a ver com o que a gente estava falando, mas tudo bem. Bom, agora vamos fazer umas continhas então, porque é isso que eu queria discutir com vocês. A discussão vai começar agora. Olha só, o meu erro aqui, cara, ele é de 5 horas, 45 minutos e 46 segundos, né? Em um ano. Como corrigir isso sem acrescentar o ano bissexto? Cara, tem uma solução simples. Calma, calma, não se desespere. Tem uma solução simples, cara. Pensa comigo, vê se eu não estou certo. Olha só. É, quantos minutos tem aqui, né? 5 horas, 45 minutos e 46 segundos. Ah, vamos fazer a conta aqui, ó. 5 vezes 60, 300. Então, só vou pegar a calculadora aqui que a gente vai fazendo umas continhas agora. Olha só. 5 vezes 60, isso daqui dá 300 minutos. Beleza? Vou somar com esse 45 aqui. Então, mais 45. Beleza? Estão acompanhando? Ótimo. Então, eu tenho 345 minutos. Vamos multiplicar isso daqui por 60? Isso. E vamos somar 46. Esse daqui é o total de segundos que a gente precisava acrescentar em um ano. É o total de segundos que a gente precisava acrescentar em um ano para que 365 dias, ou o nosso ano, correspondesse com a volta da Terra em torno do Sol. Bom, vamos ver então quantos segundos eu teria que acrescentar por dia. Ah, beleza, vou dividir esse cara aqui por 365. Então divide por 365.
Então olha só, se eu acrescentar 56 segundos, cara, arredondando para 57 segundos, se eu acrescentar 57 segundos por dia, depois de 365 dias, com esse acréscimo de 57 segundos no dia, eu teria dado a volta em torno do Sol. Cara, mas calma aí. 56 segundos por dia? Bom, então vou dividir por hora para saber quantos segundos eu teria que colocar numa hora. Vou pegar esse cara aqui e dividir por 24. O dia tem 24 horas. Então eu teria... se a minha hora durasse 2 segundos a mais, eu não precisaria de colocar um dia a cada 4 anos. Se a minha hora, ao invés de durar esse tempo que a gente mede de 60 minutos, como se ele tivesse dado uma esticadinha e pegasse 60 minutos e 2 segundos, cara. Agora, eu quero saber o seguinte: quanto eu teria que acrescentar? Aqui eu já dividi por... Ah, tá. Então a minha hora teria que ter 2 segundos a mais, certo? Bom, então o meu minuto teria que ter quantos segundos a mais? Ah, vou dividir então, porque uma hora tem 60 minutos, vou dividir esse cara aqui por 60. Divide esse cara por 60. Então olha só, eu teria que ter 0,03 segundos a mais por minuto, certo? Bom, então agora eu vou fazer o seguinte. Então, se eu quero, ó, acompanha essa conta aqui comigo. Se eu quero saber em percentual quanto que deveria, qual deveria ser o aumento que eu deveria dar no tempo que hoje a gente chama de segundo, para que ao fim de 365 dias a gente tivesse dado a volta ao Sol. Então olha só, cara, isso daí vai dar em torno de... Você vai ter que pegar o segundo e dividir o segundo em aproximadamente 10.000 e colocar 3 pedacinhos desses. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se realmente é. Olha, isso daqui, quando eu dividir aqui, então ele teria que ter 0,03 segundos a mais. O meu minuto deveria ter isso. Beleza? Meu minuto deveria ter isso daí. Então, o que acontece? O meu minuto, ele deveria... Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer assim. Esse número aqui mais 60 e eu vou dividir por 60. Você entendeu o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó. Eu sei que deveria ser ali 0,03 segundos a mais por minuto. Então o que eu fiz? Um minuto tem 60 segundos. Então, e se o meu minuto, ao invés de ter 60 segundos, tivesse 60,03 segundos? Quando eu faço isso e divido pelo minuto atual, que é de 60 segundos, eu vou ter o quanto que esse 60,03 é com relação ao 60. Então eu percebi isso daqui, ó. Que se você fizer em termos de
porcentagem, isso daqui é 0,06%. Ou seja, você vai ter que pegar o segundo, você vai dividir ele em 10.000 e vai pegar 6 partes de 10.000. Cara, isso não é diferença nenhuma. Ó, você faz isso aqui, você não sabe. Você não sabe a diferença que tem entre um segundo e 1,0006 segundo. Você não sabe qual que é a diferença, cara, entre um segundo e 1,0006 segundos. Então, quando foi estipulado o tempo pro segundo, se fosse estipulado um pouquinho a mais, cara, uma quireirinha a mais ali, pronto. Não precisava de ano bissexto. Você viu? É fácil de resolver, cara. Não precisa de ficar. Só um negocinho ali, ó. A unidade de tempo que a gente chama de segundo, se ela fosse muitinho pequenininha a mais, a propagação dessa diferença ia corrigir essas 5 horas e 45 minutos, cara. Você acredita nisso? Só que não. Pegadinha. Não, resolveria. Só que o que acontece, pessoal? A gente tá esquecendo que a Terra ela só não dá a volta ao Sol, ela tem outros movimentos, tá? E ela tem um movimento em torno do seu próprio eixo. E o movimento em torno do seu próprio eixo, que foi o que a gente escolheu de dividir em 24 partes e chamar cada parte de 1 hora. Entendeu? Porque daí, se acontecesse o seguinte, quando ela terminasse esses 365 dias que a gente chamou de, de ano, né, o novo ano, que é um ano em que o segundo ele é um pouquinhozinho a mais, que daí os 365 dias ia corresponder exatamente ali a volta que a Terra dá em torno do Sol. Em alguns anos a gente ia comemorar a virada do ano à meia-noite, à noite, outros dias de manhã, outros dias à tarde, porque com isso, esse pequenininha coisa que você colocou ali no segundo, que causou uma diferença, se eu não me engano, a gente tinha feito aquela hora lá, cara, vou ter que fazer tudo, que dava 57 segundos por... Era 57 segundos por ano? Não, era 57 segundos por dia. Se eu não me engano, era isso. Era menos de 1 minuto por dia, né? Esse menos de 1 minuto por dia, cara, ia atrapalhar tudo. Esse menos de 1 minuto por dia ia atrapalhar, porque daí a, a gente não ia contar direito a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Então, quando a gente estipulou que essa unidade de tempo, que a gente chama de segundo, é esse tempo que demora, foi baseado na rotação da Terra em torno do seu eixo. Aí, quando ela termina, quando ela termina de fazer 365 voltas em torno do seu eixo, ela ainda não deu uma volta completa ao Sol. Mas se ela der mais uma volta em torno do seu eixo, ela passa de uma volta em torno do Sol. Então, se a gente estivesse medindo e chamado de ano esse tempo, aí o nosso dia não ia ser certinho assim, de manhã, tarde e noite. Entendeu? Então, tem que ir resolvendo os problemas por partes, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos estipular que o nosso segundo vale isso, porque eu quero dividir o tempo da rotação da Terra em torno do seu próprio eixo em 24 partes. Beleza? Porque se a gente aumenta, mesmo que seja 57 segundos no nosso dia, aí com o tempo, esses 57 segundos vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. Daqui a pouco a Terra no seu relógio, né? Se fosse no seu relógio já tá marcando meio-dia e tá à noite, cara. Entendeu? É isso daí. Então você viu que eu passei um negócio que você já tava começando a acreditar, né? Você já tava assim, nossa, mano, o André Albre é gênio, resolveu o problema, não precisa mais de ano bissexto. Você já tava achando isso, eu sei que já.
Eu conheço vocês. Vocês estão assim, nossa, como é que ninguém pensou nisso, né, cara? Só que aqui, eu não sei se você percebeu, mas eu te ensinei uma coisa. Eu te ensinei o que é erro relativo e erro absoluto. Eu não falei que eu estava te ensinando isso, mas eu te ensinei. Só você pensar um pouquinho. Daqui a pouco, quando a gente estiver lá na nossa aula teórica e eu passar formalmente o que é o erro absoluto e o que é o erro relativo, você já vai falar assim: putz, agora eu entendi. Porque eu já falei para você, sem falar que eu estava te ensinando erro absoluto e erro relativo. Porque olha só, o que significa 56 minutos no total de minutos que a gente tem em 4 anos? Lembra que eu comentei isso? Isso é o erro relativo. E o erro absoluto? O erro absoluto é 56 minutos e 56 segundos. O erro absoluto é de fato a diferença. E o erro relativo não é de fato a diferença. O erro relativo é a diferença sobre o valor que deveria ser. Então, por exemplo, aqui eu falo assim, o erro cometido é de 5 horas, 45 minutos e 46 segundos. Mas o que isso, cara, representa? Estou falando agora em um ano, tá? O que isso, esse erro de 5 horas, 45 minutos e 46 segundos, o que isso representa com relação a um ano? Bom, então vamos fazer as contas aqui de novo. Vamos pegar a calculadora aqui, vou limpar ela, beleza? Primeiramente, eu tenho que saber o seguinte: quantos segundos tem um ano de 365 dias? Beleza? Então, quantos segundos tem um ano de 365 dias? É 365 vezes 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Aqui é o total de segundos que tem 365 dias. Beleza? Agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar. Eita, eu devia ter. Vou anotar aqui. 31.536.000. Vou anotar ali. Beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar a diferença que é entre a volta da Terra em torno do Sol e o 365 dias, que é justamente esse cara aqui. Então vamos ver qual que é essa diferença, ó. É 5 horas, então vou pegar lá. Eu já tinha feito essa conta, só que eu não guardei. É 5 vezes 60 mais 45. Achei os minutos vezes 60 para achar os segundos e mais 46 seguindo esses valores aí. Beleza? Então, se agora eu pego esse cara e divido aqui, tanto faz dividir por esse ou dividir por esse mais isso daqui, tá, pessoal? Vai dar muito próximo esse erro. Vamos fazer aqui por... já que eu já anotei, esse eu vou fazer por esse daqui, vai. 3, 1, 5, 3, 6, 0, 0, 0. Pessoal, não é que tanto faz não. Eu devia ter colocado parênteses e colocado total, que daí é o erro absoluto mesmo, ele tem que ser pelo valor exato. Só que o que acontece? Quando a gente está programando, a gente não conhece o valor exato. Então a gente divide o denominador, a gente usa a nossa aproximação para quando a gente faz algum algoritmo que eu preciso do erro relativo, beleza? Então assim, na prática a gente pode usar qualquer um dos dois quando a gente está querendo uma aproximação para aquilo. Mas na teoria deveria ser o exato. Mas aqui
eu vou colocar esse aqui mesmo, tá? Então vamos colocar aqui só pra gente ter uma noção. Olha lá, ó. Tá vendo? É menos de 1%, cara. É menos de 1%. É aproximadamente 0,65%, né? Ó, se você passa aqui, ó, anda a vírgula aqui, ó, multiplica por 100. Então vai dar 0,65%, aproximadamente 0,65%. Tá ali, tá mais perto de 0,5% do que de 1%. Então, cometer um erro de 0,5%, você acha um erro pequeno, né? Por exemplo, o que é cometer um erro de 0,5% numa medida de 1 metro, por exemplo? Cometer um erro de 0,5% é meio centímetro. Eu peço 1 metro, você me dá 99 centímetros e meio. Está muito próximo de 1 metro. Então, percebe a relação? Então, olha só. Se eu falo que o erro ele é de 0,006, você fala assim, nossa, um erro pequenininho. Mas, em termos absolutos, esse erro é de 5 horas, 45 minutos e 46 segundos. Beleza? Mas a gente vai falar mais sobre isso com o tempo. Mas você viu? Eu já te ensinei muita coisa aqui. Parece que não, que a gente está aqui só pesquisando umas páginas, fazendo umas continhas aqui. Mas você já começou a perceber a diferença entre as coisas, né? Você já percebeu que a maneira como a máquina armazena um número pode causar erro. Conforme você vai operando esses números, esses erros vão aumentando. Talvez você precise entrar com uma medida de correção, beleza? Cara, tinha muito mais coisas que eu queria falar sobre isso, muito mais. Só que o vídeo está ficando longo, minha garganta já está até doendo de tanto que eu falo, porque não tem interação, né? Só eu falando, minha garganta acaba, cara. Então eu vou dar uma pausa por aqui e aí eu gravo outros vídeos. Beleza? Fechou.